Olá a todos e todas. Mais uma aula começando, a nossa última aula de responsabilidade civil. Primeiro eu gostaria de agradecer imensamente cada um de vocês, cada um que acompanhou nossas aulas. Desde quando eu entrei na sala de vocês, vocês foram super receptivos, foram muito queridos, enfim, eu não tenho como agradecer vocês, tá? Desculpa, minha garganta tá bem ruim hoje, mas vamos lá, é a última aula. Depois a gente dá uma poupada, mas enfim. É, Hoje a nossa pretensão é trabalhar a nossa responsabilidade civil das instituições bancárias e, no segundo momento, fazer alguns comentários acerca de incidência do Código de Defesa do Consumidor aqui para as nossas relações da responsabilidade civil, mas também foi aquilo que eu falei na nossa aula de ontem, desde a nossa primeira aula também, a gente já falou inúmeros conceitos que estão ali engendrados, né, dentro da nossa responsabilidade civil, que puxa e bebe muito da nossa responsabilidade através do CDC, enfim. Beleza. Falamos também já de prescrição, tudo. Então, mas é só para dar algumas pinceladas que eu acho que é essencial, tá? Então, para a gente falar da nossa responsabilidade civil das instituições bancárias, a gente precisa entender primeiro a sua natureza, tá? Por quê? Porque os bancos, quando a gente verifica aqui dentro do nosso país, né, e geralmente também em países desenvolvidos, eles exercem uma função na mobilização de crédito, né, em benefício de um suposto desenvolvimento econômico. E de forma mais recente, não mais os bancos se limitam a receber em depósito capitais de terceiros e conceder empréstimos, né? Com o objetivo de ampliar a sua clientela, de atrair mais clientes, etc. Esses bancos, eles acabam prestando serviços relevantes ali à coletividade em áreas que transbordam propriamente a atividade bancária de forma específica, por exemplo, fazendo o pagamento de salários a milhões de empregados, servidores públicos, aposentados, recebimento de impostos, contas de luz, água, telefone e outros serviços públicos, sem se falar no nosso incentivo e apoio que essas instituições, né, bancárias representam para a indústria, comércio, produção agrícola e pecuniária. Tá? Então, a grande crise financeira que a gente verificou lá nos anos de 2008, recentemente, né, que se alastrou por quase todos os países do mundo, principalmente ali na Europa, teve origem nos bancos americanos. E a elevação dos juros dos bancos americanos acarretou um expressivo aumento na inadimplência, nos empréstimos mobiliários, no spread, né? E esta, por sua vez, produziu um efeito em cascata. E os bancos americanos, o que eles faziam lá? Eles tinham vendido para investidores e outros bancos títulos lastreados no que a gente pode chamar de hipoteca imobiliária, ou seja, que ofereciam um rendimento atrelado ao pagamento desse crédito e com a alta taxa de calote houve um efeito dominó. Então, por exemplo, a pessoa tinha dois imóveis, só que o primeiro imóvel não estava nem pago, ela já hipotecava esse primeiro imóvel para adquirir um segundo imóvel, houve uma bolha imobiliária e diante dessa bolha imobiliária ela explodiu e houve um efeito dominó. As somas que a gente pode dizer que são fantásticas foram utilizadas pelas maiores economias do mundo para estatizar ali grandes bancos e salvar seus sistemas financeiros. Até brincam, né? O lucro você individualiza, o prejuízo você coletiviza. Então, houve inúmeras estatizações dos bancos e os Estados Unidos eles injetaram na época 300 bilhões de dólares em 350 instituições bancárias financeiras do país. O Reino Unido socorreu com 724 bilhões de dólares, a França com 6,3 bilhões e assim por diante, de forma sucessiva. Esses e outros países fizeram isso não somente para salvar os bancos, mas também para salvar as suas próprias economias. E dentro disso, a eloquência, né, desses números é mais do que suficiente para demonstrar essa função, né, esse papel dos bancos na economia mundial, principalmente dentro do nosso capitalismo financeirizado. Então, por mais organizados que esses bancos sejam, nessa intimidade de eventuais operações de crédito, enfim, é possível ocorrer falhas nesse sistema que acarretem prejuízos aos seus clientes ou a terceiros
Então, é o indevido, por exemplo, o pagamento de cheque falsificado ou furtado. Então, a irregular devolução de cheque por insuficiência de fundo, tornando-se frequente as ações contra bancos, pleiteando ali indenizações por danos materiais e por danos morais. E muito se discutiu acerca da responsabilidade, né, da natureza da responsabilidade civil das instituições bancárias, variando as opiniões desde a responsabilidade fundada na culpa até a nossa responsabilidade objetiva com base no risco profissional, conforme sustentou, por exemplo, o Odion de Andrade, filiando-se à doutrina de Vivan e Ramela. Então, nesse ponto, é importante a gente ressaltar que essa questão ela deve ser examinada por um duplo aspecto. O primeiro aspecto é em relação aos clientes, que é uma responsabilidade contratual, e o segundo é em relação a terceiros, que existe uma responsabilidade extracontratual. E após o Código de Defesa do Consumidor, surgiu um terceiro aspecto que a gente vai examinar a partir de agora, tá? O nosso Código de Defesa do Consumidor, dentro do seu artigo 3º, parágrafo 2º, ele incluiu de forma expressa a atividade bancária no conceito de serviço. Então, desde então, não existe mais nenhuma dúvida de que a responsabilidade do banco ela é objetiva em relação aos clientes, tá? Nos termos do nosso famoso artigo 14 do CDC. Então, responde independentemente de culpa pela reparação desses danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que lhes presta. Então, o que se pode discutir quanto às atividades bancárias ali é quem se encontra do outro lado dessa operação é ou não consumidor. Se for consumidor, a nossa responsabilidade vai ser objetiva, a gente não tem mais o que discutir porque o nosso CDC diz isso. Mas nem sempre os contratos bancários são contratos de consumos definidos no caput do artigo 2º do CDC. Então, parte da doutrina, baseada nas distinções clássicas feitas entre economia entre consumo, poupança, investimentos, e entre economia de produção e consumo, sustentou que o Código de Defesa do Consumidor não era aplicável à maior porção da atividade bancária, ou seja, empréstimos, financiamentos, poupança, investimentos, etc. Por quê? Porque o direito e o crédito não constituem produtos adquiridos ali ou usados pelo destinatário final, sendo ao contrário, ou seja, são instrumentos ou meios de pagamento que circulam na sociedade e em relação aos quais não existe um destinatário final. E a não ser os colecionadores, por exemplo, de moedas e o Banco Central, que retira essas moedas de circulação, aí sim faria sentido esse destinatário final. Mas o que a gente tem que comentar aqui é que o conceito do serviço contido lá no artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, traz para nós que essa política legislativa vai revelar uma preocupação de não se dar aso a divergente exegese, que pudesse, por exemplo, excluir o conceito geral, né, dessas atividades de grande movimentação de consumo, como aqui as de naturezas bancárias, as de naturezas securitárias, enfim, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Tá? Um outro posicionamento que é interessante de trazer para vocês é do professor José Augusto Delgado, que ele é professor de Direito Público e ministro do Superior Tribunal de Justiça, que após ele examinar essa questão de todos os argumentos dessas correntes que defendiam a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às atividades bancárias, ele fez uma observação muito interessante e aqui eu gostaria de trazê-la para vocês. Tá? Ele diz que não é possível permitir empregar qualquer interpretação restritiva aos dispositivos legais que compõem o Código de Proteção ao Consumidor, pelo fato de que tem por finalidade tornar efetiva uma garantia constitucional. E a expressão natureza bancária, financeira e de crédito, contida lá no parágrafo 2º desse artigo 3º, não comporta que se afirme referir-se apenas a determinadas operações de crédito ao consumidor. Então, se a vontade do legislador fosse essa, ele teria trazido de forma explícita essa restrição que daria ali algum ensejo a se analisar uma ruptura com os ditames da Constituição sobre o tema. Tá? E também recentemente
Recentemente não. Enfim, nós temos outros autores que trabalham todas essas questões, por exemplo, grandes professores aqui do nosso direito civil, direito do consumo brasileiro, o Adalberto Pascoaloto, o Nelson Nery Júnior, etc., que vão falar que justificam para nós ali em termos iniciais, em termos muito aprofundados e extremamente respeitados, o porquê aqui, quando a gente está diante do consumidor, que é desse cliente final, enfim, as normas contidas no CDC serão aplicadas. Então, qualquer que seja o ângulo pelo qual a gente vai examinar essa questão, quer como produto, quer como serviço, não existe fundamento jurídico que permita afastar a incidência da aplicação do CDC nessas operações bancárias. Então, os bancos, os bancos são empresas comerciais que captam recursos, né? Dentro de um mercado que a gente vai dizer mercado financeiro, para ali redistribuir em operações de crédito. E o produto da atividade bancária é o direito e o crédito conferido ao seu cliente para ser utilizado, por exemplo, no consumo de produtos e serviços, será uma relação consumerista. Então, só não haverá relação de consumo caso o devedor tome o dinheiro para repassá-lo, tá? E de forma que a gente tem que enfatizar também aqui para vocês, que em relação a produtos e serviços, no nosso Código de Defesa do Consumidor, ele tem conceitos próprios dentro do parágrafo 1º e parágrafo 2º desse mesmo artigo 3º, tá? E essas normas de interpretação autêntica, a gente pode dizer que elas são vinculadas para o aplicador da lei, tá? Então importa dizer o quê? Que essas normas desse disposto do artigo 3º devem ser interpretadas de acordo com os princípios nele estabelecidos, não lhe sendo automaticamente a doutrina e a jurisprudência forjados com base na legislação anterior. Então, a gente precisa, dentro também da nossa questão do diálogo das fontes, enfim, dessa interpretação mais favorável ao consumidor, etc., a gente tem que se guiar através disso. Então, deve ser afastada aqui o que a gente pode dizer, né? Uma das patologias crônicas da hermenêutica brasileira, que é a nossa interpretação retrospectiva, né? Pela qual a gente procura interpretar a nova lei pela lei velha, né? Apesar do Código de Defesa do Consumidor ser de 1990, existem ainda alguns manuais respeitados que não conseguem reproduzir os critérios estabelecidos pelo CDC. Mas isso também já está pacificado dentro do STJ, como a gente pode ver no nosso RESP 57940/0 do Rio Grande do Sul, que quando o nosso eminente ministro Rui Rosado, ele vai falar para nós que os bancos, como prestadores de serviços especialmente contemplados no artigo 3º, parágrafo 2º, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor. E a circunstância de o usuário dispor desse bem recebido, né, vai gerar aqui, através de uma operação bancária e transferindo essa operação bancária a terceiros, em pagamento de outros bens ou serviços e não descaracteriza como consumidor dos serviços prestados pelo banco. Então, depois de diversos embates doutrinários e jurisprudenciais, essa questão foi sumulada dentro do verbete 927, que é extremamente famoso. Toda petição que vai se discutir as questões, petição, sentença, etc., que se está discutindo uma lide ali dessas instituições bancárias em que há uma relação de consumo, o nosso verbete 927 do STJ, que vai falar para nós que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. E uma curiosidade aqui que eu tenho que trazer para vocês é que houve um registro histórico, vamos dizer assim, que a Confederação Nacional do Sistema Financeiro, que é a COSIF, enfim, ela impetrou lá, junto ao Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2001, uma ADI, que é a ADI 2591, que pretendia ali que não fossem consideradas as relações de consumo, as cadernetas de poupança, os depósitos bancários, os contratos de mútuo, de abertura de crédito, etc. E após uma gigante tramitação lá no STF, com pedido de vista de inúmeros ministros, o resultado final desse julgamento foi de 10 votos a 1 pela improcedência da ação, o que sepultou de forma definitiva
todos os esforços dessas instituições financeiras para não se submeterem às regras do Código do Consumidor. Então, na questão da responsabilidade dos bancos, a gente também merece destacar aqui uma atenção a uma situação dos não correntistas, ou seja, desses terceiros que sofrem danos reflexos de serviços bancários. Por exemplo, um CPF utilizado para uma abertura de uma conta corrente fantasma, documentos falsificados para obtenção de algum crédito ou de algum empréstimo por alguém desconhecido, o nome usado para obter ou retirar um cartão de crédito e assim por diante. Então, esses terceiros, né? Então, se antes o nosso Código de Defesa do Consumidor havia uma certa dificuldade nesse enquadramento da responsabilidade do banco em relação a esses terceiros, nessas situações, essa dificuldade deixou de existir quando a gente tem a promulgação e o aparecimento do artigo 17 do CDC, que vai falar para nós da extensão desse conceito de consumidor, o nosso consumidor por equiparação. E por ela vai ficar sob a proteção conferida pelo CDC toda e qualquer vítima de acidente de consumo, seja pelo fato do produto, quer pelo fato do serviço, a gente tem a responsabilização. Então, assim, a gente o que tem atingido por defeito nessa prestação desse serviço bancário a gente protege ele através do artigo 14 do CDC, mesmo ele não sendo correntista, desde que ele seja vítima desse defeito. É o chamado bystander, né? O nosso consumidor por equiparação. Bystander por quê? Porque isso tem uma terminologia do common law. Esse terceiro, que embora ele não esteja diretamente envolvido nessa relação de consumo e for atingido por esse aparecimento de um defeito no produto ou no serviço, ele pode se tornar um consumidor por equiparação. Isso é muito interessante. Então, a gente finaliza essa primeira parte da aula de hoje e agora a gente vai trazer aqui alguns exemplos famosos dessa responsabilidade civil das instituições bancárias. Já voltamos, então.